Boa noite, boa noite. Graças a Deus. Vamos nos colocando de pé. Vai tomando o teu lugar. Tu que está em casa, vai preparando teu coração aí também. Vamos começando mais um sábado, né? Mais uma noite aqui que Deus nos trouxe para cá, amém, irmãos? A gente não pode se esquecer que Deus nos trouxe aqui. O Espírito Santo, às vezes, na maioria das vezes, né, o Espírito Santo usado por alguém, né? Alguém ali toca no nosso coração e diz: vamos lá no culto, vem com a gente. E às vezes Ele mesmo nos impulsiona, né, para estar aqui, para a gente estar junto, para a gente estar em comunhão, para a gente estar aqui, né, celebrando o nome do Senhor. Quando a gente se encontra aqui, irmãos, não pode ser mais um ritual, mais um culto, mais uma reunião nossa, não pode ser isso. Tem que ser um tempo que a gente vem aqui para celebrar. A gente vem aqui, né, para compartilhar uma palavra, para ouvir uma palavra, mas para principalmente celebrar o nome do Senhor. Expressar toda a gratidão, expressar tudo aquilo que a gente viveu durante a semana. A gente vem aqui no culto para celebrar o nome do Senhor, amém, irmãos? Então é isso que a gente vai fazer agora, vai celebrar. O culto dos jovens é um culto, né, de alegria, um culto de celebração, um culto aqui que a gente dança, pula, grita. Mas antes disso, a gente vai iniciar com aquele nosso jeitinho, amém, Vicky? A gente vai celebrar, vamos daquele nosso jeito, Mari? Amém, crianças? Vamos daquele nosso jeito? Fechou? Vamos lá? Então, 1, 2, 3, boa noite, jovens! Eu tenho tantos motivos pra negar meu próprio eu. Quero te obedecer. Um dia que vale mais que um ano em qualquer outro lugar. E o que? Mais saber de quem eu posso ser. Por quê? Por não ter você. Ei! Vamos junto! Já deixei meu passado pra trás. Meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa. Neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Ei, basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Sem merecer, o seu amor se tornou o meu motivo pra viver. Não quero mais saber de quem eu posso ser. Por quê? Por não ter. Eu já deixei meu passado pra trás. Meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim. Neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. E as palmas? Vamos junto agora. Me lembrou que estou seguro. Não preciso andar mais sozinho. Em Jesus eu tenho motivos. Eu resisto à forma do mundo. Tem de tudo pra andar contigo. Eu me vejo em outro caminho. Hoje tenho o mais precioso. Eu não vivo essa vida somente pra mim. O quê?
espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Ver pra sua glória que vou eu. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha roda. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Amém. Olha só. Tô achando o pessoal muito cansado nesse culto de jovens hoje. Vamos fazer assim, ó. Dá um... Fala pra essa pessoa que tá do teu lado assim, ó. Boa noite e bem-vindo ao culto de jovens. Jovens, não importa a idade, não importa o nível de cansaço, a gente vai se entregar aqui dançando até o final, amém? Então diz, ó, dá um saculejo aí do lado, diz assim, ó, acorda que tem mais. Acorda que só tá começando isso aqui. Acorda que só tá começando. As gurias da dança aqui na frente vão puxar a gente. E eu quero ver todo mundo dançando junto. Vamos juntos? Durante a noite andei. Ei! Onde me esconderei? Alma cansada. E o quê? Fracos os pés. Com tudo que me entreguei. Mas o quê? Mas a guerra eu não ganhei. Eu lutei, mas só afundei. Aleluia. Correndo em vão, na contramão, mas conheci quem me salvou. Uma família ele nos levou. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador. Porque meu coração ele curou. Então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador. Grato a ti. Grato a ti. Sim, eu provei e o quê? A dúvida cessou ali, eu tenho a certeza. Confio em ti. Vamos juntos. E do Padre me levou. A vida ele me chamou. Sim, meu passador. Ele apagou. Declara isso até o último dia. Aleluia. E até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. Um filho para casa já voltou. Ai, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador. Porque meu coração ele curou. Então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador. Grato a ti. Grato a ti. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. Declara isso com convicção. O inferno não resistirá. Sou livre. E o quê? Sou livre. Sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre. Somos livres, irmão. Sou livre. Ei. Sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre. Sou livre.
Salvador, porque meu coração Ele curou, então meu nome Ele transformou. Grato ao Mestre, meu Salvador, grato a Ti. Oh, grato a Ti. Grato a Ti. Dá um aplauso bem forte aí onde tu tá. E diz no teu coração: eu sou grato a Ti, Senhor, porque Ele fez tudo isso com a gente, irmãos. Tudo isso Ele fez com a gente. Ele te tirou de um lamaçal que não teria como a gente sair. Ele te tirou de um lugar terrível, um lugar triste, um lugar de muita solidão, um lugar que, se não fosse a presença do Pai, se não fosse nós estarmos sendo atraídos pelo Senhor, nós não conseguiríamos sair. E eu quero que a gente possa orar nessa noite e declarar o nome de Jesus, para entender que tem cura aqui para nós, amém, irmãos? Tem libertação aqui das nossas mentes, que muitas vezes elas são cativas, mentes escravas de um sistema. Ora pela vida de alguém nessa noite, te aproxima de alguém e entra junto nesse ambiente de oração, entendendo que o Senhor, Ele está te despertando para um novo tempo. Fala isso para essa pessoa. Enquanto a Ana Júlia ela vai virando a câmera aqui para nós e vai mostrando esse ambiente de oração, vai tu também em casa, orando, proclamando renovo, proclamando uma vida agora que não é uma vida em que nós não estamos mais sendo presos pela nossa própria mente. A gente vai continuar declarando isso juntos, irmãos. Nós estamos aqui diante de um governo espiritual. O Senhor, Ele te atraiu para esse ambiente. O Senhor, Ele quer agora te dar uma voz para que essa voz ela penetre lugares que estão sendo tomados pelo inferno, mas que a palavra do Senhor ela vai trazer toda a liberdade e a cura que a gente precisa, em nome de Jesus. A gente vai orando aqui nessa noite uns pelos outros, a gente vai declarando mentes sendo libertas, a gente vai declarando o nome de Jesus, o nome de Jesus aqui nesse ambiente. O nome de Jesus, Ele é cura. O nome de Jesus, Ele é liberdade onde tem mente cativa. O nome de Jesus, Ele é transformação. Vai declarando isso em nome de Jesus. O nome de Jesus, Ele é luz em meio às trevas. E nós vamos declarar isso juntos aqui, irmãos. Vai orando pela vida dessa pessoa. Vai declarando libertação no coração dela. Libertação de sentimentos. Libertação de pensamentos que acometem a mente dela. Senhor, enche, Pai, esse ambiente com a Tua presença, cada coração, Senhor, que está representando um povo nesse lugar. Filhos Teus, Senhor, que estão representando povos aqui, Senhor. E vai te questionando, para que povo que Tu está sendo levantado? Qual é o ambiente? Para quem Tu vai proclamar essa voz do Cristo? Aleluia! Continua orando. Continua entrando nesse ambiente de oração. A gente vai declarar o nome de Jesus aqui. Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, libertação aqui nesse ambiente, em nome de Jesus. É isso que a gente quer declarar, Senhor. Paz, a Tua paz que excede todo entendimento. Ele fala, a palavra dele diz: eu falo isso para vocês para que tenhas paz. Tenham paz. Tenham paz. A paz do Senhor. Aleluia. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração.
pois sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Aleluia! Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Oh, declaro nessa noite: teu nome é cura, é poderoso, a vida traz. Ele vai destruir todas as cadeias, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar, vem iluminar. Oh, Espírito Santo, Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, declara isso. ansiedade e medo saiam agora. Tamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Ele é cura, o nome. Teu nome é cura, é poderoso, a vida traz, a vida ele traz, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Teu nome é cura, é poderoso, Vai libertando, Senhor. a vida traz e destrói cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Oh, mais uma vez. E o teu nome é cura, É poderoso, declara isso, o nome de Jesus dessa a noite. vida traz, só ele traz vida. Oh, ele destrói. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Teu nome é cura, é poderoso, Ele é poderoso. a vida traz, Infinitamente mais. Espírito Santo. Aleluia. destrói cadeias, dissipa as trevas, Vem, vem, iluminar. Entende o que tu tá cantando agora? Tu tá declarando que ele é a cura e ele traz luz para todas as trevas. A gente vai cantar mais uma vez essa parte e tu entrega para o Senhor a tua adoração mais genuína. Que o Senhor possa sondar o teu coração nas profundezas daquelas que tu não fala para ninguém, porque Ele quer declarar a cura, Ele quer trazer luz para a escuridão. Amém? Clame pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz, sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz, sobre sua família clame o santo nome
Jesus. Declara pelas ruas. Declara pro Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Seu nome é cura, é poderoso, a vida traz, a vida Ele traz, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. o teu nome. Teu nome é cura, é poderoso, a vida traz, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Mais uma vez o teu nome. Teu nome é cura. É poderoso, a vida traz, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa entender esse ambiente profético que a gente vai andando na vida da igreja. Que é quando a gente se reúne, irmãos, está sempre sendo derramado ali o Espírito Santo. Esse Espírito que vai curando a nossa vida, que vai lavando a nossa vida, que vai regenerando a nossa vida. E hoje aqui o Espírito Santo, ele está ministrando que tem cura pra gente, amém, irmãos? Tem cura aqui, a gente estava cantando aqui que a ansiedade e o medo saiam agora. Então, enquanto o louvor for trazendo de novo isso pra gente, a gente vai se reunir aqui. Eu quero incentivar vocês que estão nos bancos de trás aí, a virem aqui pra frente, a gente se dá as mãos aqui e a gente vai orar juntos aqui agora. E a gente vai orar, Vic, irmãos, nós vamos orar aqui pelo medo, pro medo sair fora da nossa vida, porque o medo, ele vai nos perturbando, irmãos. A gente vai ficando perturbado e cada um vai tendo medo, o medo de morrer, o medo de perder o emprego, o medo de perder dinheiro, o medo de perder um amigo, o medo de perder o casamento, o medo, o inferno vai trabalhando, intimidando a gente. O inferno vai trabalhando, colocando medo no nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo da nossa vida. Amém, irmãos? Então nessa noite está chegando o perfeito amor para ti. Está chegando o perfeito amor na tua vida, que vai lançar fora todo o medo. Não é alguns medos, é todo o medo. Jesus vai lançar fora todo o medo da tua vida. Por isso, enquanto o louvor for trazendo, vai dizendo os teus medos para o Senhor. Vai dizendo: Senhor, eu tenho medo disso ainda. Por isso, cura a minha vida. E depois, vai declarando cura também sobre a vida do teu irmão. Vai dizendo: Senhor, cura o medo da morte, o medo da perda, o medo, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai declarando isso, irmãos. Jesus, quero declarar teu nome. Vai abrindo tua boca, vai declarando cura aí sobre a vida dessa pessoa que está do teu lado. Sobre toda alma em depressão, Aleluia. ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Declara, irmão, declara no nome de Jesus.
toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiu agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, a vida traz, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Teu nome é cura, é poderoso, a vida traz, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Aleluia, cura. Cura na nossa vida sobre todo medo aí, irmãos. Declara para essa pessoa que está do teu lado aí, antes de voltar para o teu lugar, diz: cura. O medo foi lançado fora. Vai dizendo aí palavras, vai liberando palavras aí de libertação, de cura. Cura sobre o medo na vida das crianças, né? As crianças vão tendo medo, né? Né, Aurora? A gente vai tendo medo, né, de algumas coisas. A gente tem cura sobre a tua vida. Tu que está em casa, cura de todo o medo aí que vocês têm enfrentado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, louvor. Graças a Deus. O medo ele vai tomando lugar assim na nossa vida, a gente não vai nem percebendo, né, irmãos? Vai tomando assim, ele encontra uma brecha assim, e ele vai se alojando na nossa vida assim, devagar, vai se achegando, e a gente não vai dando muita bola para isso, porque junto com isso tem o nosso orgulho, né? Então o nosso orgulho vai dizendo que não é um medo, não é só um receio, né? É só uma questão assim mais da prudência. E quando daqui a pouco chega aquela situação, a gente fica perturbado, né? O mal que eu temia me sobreveio. Então alguns maus assim que a gente teme, né? Lá no nosso íntimo, daqui a pouco chega na nossa vida aquilo ali toma uma proporção que não deveria ser tomada, né? Por isso que a gente tem que ir falando dos nossos medos, né? Para que esse amor venha tomar forma em nós e a gente ir sendo curado, liberto de todo medo, né? Graças a Deus. Hoje a gente tem um visitante, é Douglas, né? Do Douglas, amigo aí da Karine, do Elisandro, lá de São Leopoldo, né? Seja muito bem-vindo aí, pastor lá na igreja onde eles congregavam lá. E está passando uma situação delicada aí com o filho aqui em Caxias, mas já tivemos boas notícias, né, Douglas? Estava me contando ali que o filho de ontem para hoje já teve uma melhora ali muito surpreendente, né? Uma melhora que não estava sendo esperada ali pelos médicos. Isso aí já é fruto da oração da igreja, né? A Karine nos colocou a par ali da situação. E a gente já entra em clamor, já entra em oração. Diz que tem a oração de um justo tem muitos seus efeitos, né? Então aquilo ali a gente crê que já chegou no coração de Deus, já tivemos esse testemunho e a gente pôde se conhecer hoje, né? Então essas são as bênçãos do Senhor, Ele vai fazendo essas coisas para nos conectar, né? Como família da fé. Então que bom que tu pode estar junto com a gente aí. Já recebeu de todo aquele carinho que exala lá daquela casa, né? Já teve até um bolo de cenoura ali, causando aquela inveja santa, né, nos irmãos ali. E a Karine posta ainda um bolo de cenoura ali com a cobertura. Já pensou aí, como é que tu acha que eu fiquei, Lisandro? Até botei um coração, alguma coisa assim, mas não, disse que eu tenho que ir lá. Graças a Deus, que bom, irmãos.
Lembrando sempre também é uma oportunidade para a gente estar ofertando, dizimando, né? Quem entende seu compromisso, sua responsabilidade com a vida da igreja, assim, tu que está online e também entende essa responsabilidade, faz isso agora também no nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra? Lembrar sempre que a palavra, ela é o centro, né, do culto, da vida da igreja. A gente sempre tem que estar orando, irmãos, para que não falte palavra no nosso meio, essa palavra revelada, né? Não é a palavra que é uma letra, mas é uma palavra ali que ela é revelada, vem do coração de Deus, né? E o Samuel está com uma palavra no coração dele, muito pertinente, assim, porque uma das coisas que às vezes a gente tem medo, Samuel, é de se posicionar. A gente tem medo de se posicionar contra o inferno, assim, né? Vai se apresentando na nossa vida, às vezes com propostas, assim, muito desejáveis, assim, pra gente. E por isso que vai ser bom a gente ouvir a tua palavra aí, Samuel. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bom, né? A gente está sempre buscando a palavra do Senhor, né? Como o Edu trouxe, ela é a centralidade, não só do culto, né? Mas é a centralidade da nossa vida, né? Aquilo que nos alimenta, aquilo que... Opa, veio até um coro junto comigo agora. Mas é aquilo que nos guia, né? Em toda a verdade é a palavra, né? A gente tem que buscar ter palavra sempre, né? A gente sempre vai falando, a gente vai vivendo alguns movimentos. Nós tivemos agora, fim de semana passado, uma missão ali, parte da igreja saiu em missão. E a gente sempre vai cheio de palavra, né? Sempre procura estar cheio de palavra. Para onde a gente for, a gente lançando, são sementes poderosas, né? Tem tocado a nossa vida e que também é uma oportunidade da gente anunciar, da gente declarar, como a gente foi cantando aqui nesse louvor, declare pelas ruas. Como é que a gente declara? É estando cheio de palavra. É assim que a gente declara o nome de Jesus. Esse nome que tem poder para curar, tem poder para transformar, para libertar cativos. É quando a gente vai ficando cheio de palavra que a gente vai podendo, né, declarar esse nome, porque daí tu vai vendo que a tua vida como testemunho, ela vai se tornando essa voz que proclama, que clama, que declara, né? E isso vai nos levando para esse ambiente. A gente precisa tomar algumas posições na nossa vida, algumas decisões a gente precisa ir tomando, porque a gente vive num mundo que ele é cheio de outras vozes, ele é cheio de sugestões para a nossa vida. A gente está rodeado de muitas sugestões que tentam nos guiar, tentam fazer a gente andar a partir daquela voz ali que ela vem muitas vezes seduzindo o nosso coração. A gente está rodeado de sedução no nosso coração. A gente fica rodeado. Então são vozes ali que elas constantemente tentam nos distrair e nos tirar, nos afastar da presença de Deus. Corromper o nosso coração. Nos tirar desse ambiente da palavra. Isso que essas vozes vão fazendo conosco. Então, se a gente for avaliar nossa vida, nosso dia a dia, se a gente for avaliar nossa caminhada, muitas das vezes a gente se vê distraídos, tendo condutas, falando coisas, tendo pensamentos que são frutos dessas vozes que
entraram no nosso coração. Essas vozes que nos seduziram. Essas vozes que corromperam essa identidade de filho, que é o que está proposto para nós. Por isso que agora a gente precisa andar com muita atenção em tudo o que a gente for fazer, por onde a gente andar. A gente precisa estar muito atento para essas sugestões que vão vir para nós. E para ilustrar isso, eu queria trazer a gente para pensar numa história lá do Antigo Testamento da vida de Daniel. Queria que vocês fossem abrindo comigo lá no livro de Daniel, no 1º capítulo. Daniel aqui, um jovem. Interessante que esse momento por isso que é uma palavra aqui para nós como jovens. Esse momento da história do povo de Deus, da tribo de Judá. Eles estão sendo ali, eles foram tomados ali pelo governo da Babilônia. Então a Babilônia vem, ela governa sobre o mundo, é o reino ali soberano naquele momento. E eles levam algumas pessoas cativas. E diz que nesse momento o rei da Babilônia, ele diz, eu quero que vocês tragam lá da linhagem de Israel, lá do povo de Judá, quero que vocês tragam alguns jovens, que eles sejam da linhagem real ou da nobreza. Então jovens que eles já têm ali um acesso a uma cultura um pouco mais desenvolvida, homens ali que eles já são um pouco mais desenvolvidos intelectualmente do que era o restante do povo. E ele traz para agora educar esses jovens. E é esse momento da história que eu quero ler com vocês. Então ali em Daniel, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz que depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem ao palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a linhagem dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E aí diz que eles vão continuando ali aquela conversa e Daniel diz para aquele homem ali, né, nos dê só legumes para comer aqui, nos dê outro tipo de comida. Depois desse tempo, avalia se a gente vai estar mais forte do que os outros homens que vão estar aqui junto. E aí diz que depois desse tempo ali, Daniel e aqueles meninos ali, eles têm uma aparência muito melhor, eles aparentam muito mais forte, muito mais sadios. Mas o que eu quero trazer para a gente refletir? Primeiro, esse ambiente da Babilônia, esse reinado da Babilônia. A Babilônia ali era um reinado muito próspero. Como era o reino que estava governando toda a terra, ele era um reinado muito próspero. Só que também ele era um reinado, por essa característica dele, e conquistando muitos povos, e conquistando ali, sobrepondo sobre muitas culturas, ele era um reino que ele tinha uma misoginia muito grande dentro dele.
Por isso que ali também haviam idolatrias a muitos deuses. Ali haviam muitas idolatrias naquele reino. Havia muita corrupção naquele reino. Ali era um reino que ele estava muito corrompido. Tanto a nível de doutrinas, quanto também a nível moral. Era um reino muito prostituído. E isso a gente pode avaliar que são os dias de hoje para nós. Hoje o que a gente vive, o mundo que a gente vive, o meio que a gente se encontra, é a Babilônia. Hoje a gente vive num mundo que ele é reinado por essa cobiça do coração do homem. Porque a Babilônia, ela é fruto disso. Fruto desse coração pecaminoso do homem. E a gente enfrenta hoje a Babilônia. Então hoje, os ambientes que a gente é inserido, no nosso colégio, na escola, lá no nosso trabalho, na faculdade, é a Babilônia. Tu vai ver ali um ambiente totalmente corrompido. Um ambiente cheio de idolatrias. E aí quando a gente se depara com a Babilônia, qual que é o risco que a gente corre? É da gente não querer estar nesses lugares e se isolar. A gente querer criar a nossa bolha aqui, porque não, corre o risco da gente ir lá se contaminar, se corromper. Isso que a gente pensa. Só que na verdade, nós como filhos de Deus, como igreja, a gente foi feito para andar, para transitar nesses ambientes. A gente foi feito para andar no meio dessa Babilônia. Se a gente tem a convicção da nossa identidade como igreja, a gente sabe que por onde a gente for, as portas do inferno não vão prevalecer. É a igreja do Senhor. Por isso que Jesus, quando ele ora pelos meninos lá no final da caminhada dele, ele está orando pelos discípulos dele ali, e ele diz, não peço, Senhor, não peço, Pai, que tu tire eles do mundo. Por quê? Porque a gente vai ser lançado nesse ambiente. A gente vai ser lançado no meio da Babilônia. A gente vai ver os ambientes que a gente está ali, a gente vai estar no meio de lugares corrompidos. Pessoas corrompidas na identidade delas. Ambientes totalmente deturpados, cheios de interesse, cheios de propostas. A gente vai ver muitas vozes ao redor de nós. Vozes que vão sugestionar a gente a seguir o nosso próprio coração. Porque daí quando esses meninos, eles são levados ali para esse ambiente, pensa que é o melhor ambiente que eles poderiam estar. Imagina um povo que estava sendo escravizado, povo judeu ali, povo que estava sendo escravizado. Aí de repente 4 meninos são tirados ali, são levados para comer da melhor comida, para receber das melhores instruções, para transitar num dos melhores ambientes que era do palácio, para servir ali naquele lugar. Naquele momento ali era a melhor proposta que eles poderiam receber. O nosso povo todo escravizado aqui, imagina, nós vamos comer as melhores comidas. Nós vamos servir aqui o rei, mas nós vamos estar dentro do palácio, imagina. E às vezes é nós que estamos assim, pela nossa crise de identidade. Às vezes no nosso trabalho lá, nós estamos sendo escravizados, mas porque estão pagando salarinho melhor, porque estão nos dando benefíciozinho melhor, a gente está se corrompendo. A gente está se entregando naquilo. Nas nossas amizades, porque a gente está recebendo um pouco de reconhecimento ali, a gente está se entregando para aquilo, porque isso está satisfazendo o nosso coração, e a gente está se corrompendo. Só que daí é interessante que Daniel, ele tem tanta convicção da identidade dele, como um povo escolhido de Deus, como um homem de Deus, que ele vê aquilo
Ele vê aquela proposta e ele enxerga que aquilo ali ia corromper ele e os meninos que estavam perto dele. E ele resiste àquilo ali, ele diz, não, faz o seguinte, não nos alimenta com essa comida aí, nos dá um outro tipo de comida. Se vocês puderem, leem depois essa história de Daniel, porque vocês vão ver que Daniel não se posiciona só nesse momento. Tem muitas outras posições que Daniel vai tomando ao longo da caminhada dele. Uma muito conhecida é quando ele é levado para a cova dos leões, porque ele estava ali orando ao Senhor. Tem muitos outros momentos ali que Daniel se posiciona e que ele se leva ao ambiente de risco. Daniel, quando ele toma uma posição daquelas, ele corre o risco de ser morto. Imagina tu te posicionar contra uma ordem de um rei, o rei do mundo naquele momento, o rei do império que estava governando todo mundo ali naquele momento. Pensa tu te posicionar diante de uma ordem daquelas. Mas é porque no coração dele tinha uma palavra muito mais forte, que era do rei dos reis, que estava dando uma convicção de quem ele era naquele ambiente. Ele sabia que ele não era escravo. Ele sabia que ele não era escravo daquele lugar. E aí ele se posiciona. Só que, para a gente ir ganhando essa posição no nosso coração, e a gente foi conversando isso na nossa reunião de sexta-feira, com alguns empreendedores ali, a gente vai precisar de 3 coisas. Precisar de 2 coisas antes de tomar essa posição. Primeiro, a gente precisa estar com o coração com temor. Precisa ser cheio de temor. E o temor, ele é essa avaliação do risco de eu me corromper. Então a gente pode ir vendo, será que eu ando com esse temor no meu dia a dia? Sabendo que eu estou em risco de me corromper numa conversa, sabendo que numa decisão que eu tenho que tomar, eu posso estar correndo o risco aqui de me corromper, sabendo que está vindo uma oferta agora para mim, está vindo uma sugestão que eu posso estar correndo o risco de me corromper. Coração com temor, para descobrir. A segunda coisa é uma convicção de quem a gente é. Convicção de um filho de Deus, uma convicção de igreja. Então já não ando mais escravizado pelo meu próprio coração. Já não ando mais com medo. Será que eu vou perder aqui? Mas se eu tomar essa posição aqui, pode ser que eu perca aqui. Não, mas lá no meu emprego, se eu falar algo lá para o meu chefe lá, pode ser que eu perca o emprego aqui. A gente está sem convicção. Essa identidade de um filho liberto. Muitas vezes a gente está se deixando escravizar por medo do nosso coração. A gente está se entregando ali à corrupção por medo que está no nosso coração. A gente está perdendo a nossa voz. A pior coisa que acontece quando a gente se torna um escravo é que a gente perde a nossa voz. A gente deixa de ter uma voz. E é interessante a história de Daniel, porque Daniel, quando ele começa a tomar essas posições, ele começa diante do rei a ter uma voz, a voz de Deus. Começa a ser um homem importante ali para o rei. Ele interpreta alguns sonhos ali, ele ganha uma voz. Às vezes a gente está perdendo a nossa voz, pela falta dessa convicção de identidade que está no nosso coração. Que aí essa convicção e esse temor vão nos levar ao terceiro ponto, que é esse posicionamento. Que aí sim, é tu correr o risco. Mas não correr o risco como quem acha que morrer fisicamente, perder algo fisicamente ali, é relevante. Porque tu sabe aquilo que tu tem ganhado. Sabe aquilo que tu já ganhou.
essa palavra de Deus que tem nos alimentado, essa palavra, essa identidade de um filho de Deus. E tu tem convicção em tudo que tu for fazer, o que tu for falar, com quem tu for falar, como tu vai te posicionar. Uma convicção, tu te posiciona, sabendo, tu pode ali perder uma amizade, perder uma relação, pode ali as pessoas se afastarem de ti, podem ali tu ser demitido, pode ali tu ser rejeitado, como a gente falou no sábado passado, aqui no Adoleculto. Só que tu nunca vai te sentir desamparado. Porque tu sabe que tu é um filho suprido. O amor do Senhor está te suprindo em tudo. Então, era isso, Edu, que eu queria trazer assim, para a gente refletir nessa noite, para a gente conversar essa história assim que o nosso irmão Daniel que nos inspira muito, né? Amém. Amém. E pensando nessa questão do posicionamento, Samuel, e desse medo que a gente vai tendo, né, de se posicionar assim, não tinha muito a ver com a Babilônia ou com o rei ou com quem quer que seja, né? Era Daniel consigo mesmo. Então, às vezes a gente está com medo de se posicionar com a gente mesmo. Então, era Daniel indo contra ele, indo contra as vontades dele. Era uma renúncia ali. Estavam botando em prova ali ele mesmo. Disse, não, mas eu sou homem de Deus, cara. O que é isso, cara? Como é que eu vou me corromper com isso aí? E aí ele tem que tomar uma atitude, ele tem que tomar uma posição. Sabe, irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente tem que tomar uma posição. A gente tem que dizer, eu sou uma mulher de Deus, como é que eu estou caindo nisso ainda? Eu sou um homem de Deus, como é que eu estou tendo certas atitudes? Te posiciona contigo mesmo. Toma uma atitude drástica ali. Às vezes a gente vai ter que perder coisas na tua vida, vai ter que perder dinheiro às vezes ali para tu te posicionar contigo mesmo. Vai ter que perder uma amizade, vai ter que perder alguma coisa. Mas sentimentos que a gente ainda vai tendo, que a gente sabe que já não faz mais parte de nós, dessa nova natureza, e a gente não se posiciona. A gente diz, tá ali, né, mas não é tão forte assim. Não. Às vezes é uma timidez. Às vezes é um orgulho, um rompante, uma prepotência. A gente tem que se posicionar contra nós mesmos, irmãos. Posicionamento, pede para o Senhor, qual que é o posicionamento que eu tenho que ter? Às vezes é uma ira, né? A gente conversa sobre isso, né, Elisandro? Às vezes é uma ira ali, tá toda hora se irritando, tá toda hora se irando. Não. É um domínio próprio que vem do Espírito Santo. Pede isso para o Senhor. Esse domínio próprio contra ti mesmo, contra essa tua natureza, tem que ter um posicionamento. Ali era Daniel se posicionando consigo mesmo, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando, Samuel, é que Daniel, ele teve uma sabedoria para se posicionar. Ele não saiu botando o pé na porta. Não, ele foi ali no chefe dos eunucos. Cara, seguinte, tô decidindo aqui, eu não vou comer essa comida aí, cara. Traz legumes aí pra gente. E aí aquele cara demonstra o medo depois na história ali, aquele cara, não, mas a minha cabeça que vai estar em jogo e tal, se você se mostrar fraco. Aí ele vai lá no cozinheiro-chefe, não, então eu vou lá. E ali ele tem uma sabedoria, cara, vamos fazer um tratado aqui, vamos fazer, faz uma comparação. Se a gente aqui tiver com o semblante descaído, a gente come esse vinho, a gente come essas iguarias aí. Mas, se for o contrário, mantém a gente assim. Então tem uma sabedoria, Samuel, para a gente se posicionar com as pessoas. Tem um jeito, tem um modo, sabe? A gente tem que pedir ali uma graça para Deus, sabe? Quando a gente tem que se posicionar com alguma pessoa, tem que se posicionar com alguém, pede graça para o Senhor, pede uma estratégia ali para te posicionar. Não vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Porque às vezes a gente só está pensando em se posicionar, mas perde a graça, né? Aquilo ali traz muito mais problemas do que
tu ganhar uma voz, como tu falou, né? Essa sabedoria que tu estava falando, Edu, ela é contrária àquilo que as pessoas acham que a gente vai fazer, né? Porque o medo, ele faz com que a gente vá se afastando desses lugares que nos desafiam. Então, se a gente está num lugar que nos desafia, que a gente pensa que pode errar, a gente já nem arrisca, pelo nosso medo. E a gente não entende que se Deus me colocou nessa situação, é porque tem uma parte minha. E quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de posicionamentos muito drásticos, né? Como Daniel teve aqui, né? Um posicionamento drástico. Mas quando a gente fala que esse posicionamento, ele não precisa ser drástico desse jeito, ele começa nos detalhes da nossa vida. O que hoje a gente vive aqui, né? A gente vive uma cultura na comunhão, a gente vive a comunhão e a gente vive a mesa. A gente vive esse lugar de falar, de tu dar a tua opinião, de tu... E a gente sabe o quão difícil é isso. A gente sentar e dar a nossa opinião. A gente se posicionar falando numa reunião. É muito difícil. Então, esse posicionamento começa com uma inconformidade do nosso coração. Eu não posso me conformar com isso. Se eu não estou conseguindo me posicionar em casa, tu vai ser engolido pela universidade, pela escola, pela família. A gente vai ser engolido, porque a influência sobre nós ela é muito mais forte. Então, onde que a gente vai praticando isso, né? Dentro de casa. Aqui, expondo, falando. Para que quando a gente for enviado para esses lugares grandes e onde há uma influência do mundo, a gente saiba como se posicionar, né? Então, eu fiquei pensando nesse processo, né? De um grande posicionamento como o Daniel teve. Não, tem posicionamentos antes que nós precisamos tomar. Porque esse pecado fez a gente, às vezes, nem perceber, nem conseguir avaliar essas situações, né? Por isso que a gente está sem temor, assim, no nosso coração. Porque o que poderia acontecer? Vem aquela proposta, tu nem pensar 2 vezes. Dizer, vou aproveitar isso daqui. Que é o que muitas vezes acontece conosco. Então, vem alguma coisa ali, tu nem pensa na consequência daquilo ali, tu nem pensa na intencionalidade de tu fazer aquilo ali, de tu falar alguma coisa. Uma relação de casamento geralmente é muito assim, né? Quem é casado assim, ou quem tem uma relação assim muito íntima com alguma pessoa assim. Tem às vezes situações que vem ali, discussões que tu nem pensa, tu sai falando. Tu sai ali num ímpeto. Que são essas sugestões, são essas propostas, são esses banquetes. Então, às vezes vem banquetes. Teu esposo te fala algo, teu marido te fala algo, tu vê um banquete. Aí tu diz, então tá, agora eu vou me deleitar agora. E aí tu fala, e tu justifica, e tu discute, tu briga. E aquilo ali te dá um prazer, porque tu tem a vontade de sair ali. A gente está assim, um ímpeto, sem temor no nosso coração. Isso que a Alice traz é que a gente precisa pensar. É um posicionamento conosco, mesmo nas mínimas coisas. Qual é a intenção que eu estou falando algo? Qual é a intenção que eu estou pensando? Os nossos pensamentos. O que eu estou pensando? Será que estou levando os meus pensamentos cativos ao Senhor? Será que eu estou com temor naquilo que eu estou pensando?
A gente está pensando um monte de bobagem. Então a gente tem um coração assim, né? Atento assim nos detalhes, né? Nas mínimas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. O que eu fiquei pensando também sobre esse posicionamento é que em todos os lugares da nossa vida a gente precisa estar atento, porque em algum momento a gente vai precisar nos posicionar na nossa vida, né? E isso na escola também é muito... A gente vive isso todos os dias, de se posicionar por coisas muito pequenas. Se alguém fala uma coisa, da gente não concordar e falar o que a gente pensa, né? E também fiquei pensando nisso, porque muitas vezes a gente não fala com medo de ser rejeitado. Mas a gente precisa falar, porque em algum momento, Deus vai nos trazer uma pessoa que vai falar: eu penso a mesma coisa que tu, eu penso exatamente a mesma coisa que tu. Então, que a gente precisa, muitas vezes, também ser rejeitado para a gente aprender a nos posicionar. Porque esse medo aí, ele é um banquete também para nós. Então o medo nos leva. Por isso que a gente muitas vezes ou se omite ou agride. Alguém que se omite, alguém que se agride, é a mesma expressão, é alguém com medo. Que está ali sendo induzido por essa sugestão, por essa mesa, por essa proposta ali, né? Nossa, tá alto. Eu fiquei pensando que para a gente ter esses posicionamentos pequenos no nosso dia a dia, a gente tem que ter uma convicção muito bem estabelecida no nosso coração, né? Porque se a gente não tem algo que a gente acredita que vem de Deus para nós, a gente vai cedendo, porque a gente não vai conseguindo ver o que de fato a gente tem que se posicionar. Então a gente vai se tornando pessoas confusas, pessoas que não se posicionam e pessoas que vão sendo influenciadas. Eu estava conversando com o pastor hoje e aí ele foi me questionando sobre a escola e aí eu fui conversando com ele que uma guria tem se aproximado de mim. É uma guria que ela veio de outra cidade e aí ela não conhece ninguém aqui. E aí eu conectei assim com ela, grudei nela, fiquei conversando com ela todas as manhãs, assim, e aí eu fui descobrindo que ela namora e ela era de Canela. E aí toda sexta ela vai lá para casa do namorado e aí ela fica o final de semana e aí ela volta. E aí o pastor me trouxe uma visão muito legal que é sobre essa parte da conversa, de quando a gente vai conversando com alguém e a gente já tem uma convicção estabelecida no nosso coração, a gente vai fazendo o outro pensar, se questionar. Porque eu não preciso nem falar nada muito... Não preciso falar nada religioso, assim, sabe? Pegar a Bíblia, pegar e me posicionar desse jeito drástico, mas só de dar o meu testemunho sobre como eu penso, sobre o que eu penso sobre relacionamento, ela poderia parar e se questionar se o que ela estava fazendo era correto, né? E aí eu fiquei pensando que é muito isso na nossa vida inteira, né? Porque a gente tem essa convicção. A partir dessa convicção, a gente se posiciona e esse posicionamento vai fazendo as pessoas se questionarem. Porque ali na vida de Daniel é muito difícil ele falar que não ia comer aquele banquete que estava proposto para ele. Que é assim na escola. A gente tem aparentemente tudo o que a gente quer, porque ali é uma terra sem lei, então tu faz o que tu quer, pensa o que tu quer. Mas ele sabia que não era daquilo que ele precisava, então ele foi se posicionando e aí ele foi fazendo os amigos deles que estavam junto com ele pensar, né? Então eu vejo que tem essa intenção assim no nosso coração muito forte dessa, acho que foi a Alice que falou isso, sobre essa inconformidade também no nosso coração. Que aí por orgulho a gente às vezes não se conforma, porque a gente acha que está tudo bem, que a gente está arrasando, que a gente está falando tudo certo, que a gente está fazendo, está se achando melhor. E aí é muito a partir desse lugar que a gente vai se vendo de fato e vendo em qual posição a gente está e em qual grau de desenvolvimento, né? Então eu fiquei pensando nisso. Essa história de Daniel ela é muito rica, né? E cada vez que eu ouço ela, uma palavra vem muito ao meu coração que é renúncia, né?
eles continuaram renunciando muitas coisas da vida deles. Imagina, eram meninos jovens, que foram retirados das suas famílias para aprender uma outra cultura. Tem que ter uma convicção, um fundamento na tua vida para não te perder. Imagina, jovens, fico imaginando todos os outros prazeres que teriam dentro daquele palácio. Eles renunciaram e conseguiram ficar firmes, né? Então, o fundamento aquilo que eles entendiam que o Senhor tinha ensinado para eles é que sustentaram eles nesse meio, eles conseguirem se posicionar ir na contramão do que tudo estava acontecendo, né? Então, eu acho que é isso que fica mais para mim, assim. A partir do momento que tu tem um fundamento, esse posicionamento ele consegue ser firme, né? Que senão tu ia te perder, ia se perder com o resto da multidão ali. Amém, amém. Isso mesmo, né? A gente orar a Deus assim para conseguir discernir essas propostas, esses banquetes que veio para nós, né? Para corromper o nosso coração, corromper a nossa vida. Vamos nos colocar de pé, vamos ter um tempo de oração, de louvor também. Tá. Amém. Te junta com alguém aí nesse momento pra gente orar, porque a gente vai... Aqueles meninos ali não estavam sozinhos, isso que é interessante, né? Figura da igreja, assim. Então é a igreja transitando no mundo. Então é essa figura assim da comunhão, dos irmãos, desse olhar de cuidado que vai nos auxiliando a gente ganhando esse discernimento, a enxergando essas propostas, a tendo uma convicção no nosso coração, a ir nos posicionando conosco mesmo. Por isso que a vida da igreja, essa família da fé, ela é muito importante para nós. Porque são os irmãos que vão nos auxiliando. Vão dizendo, pô Samuel, o que é isso? Que tu tá te alimentando aí? Ô João, ô Mariana, te liga aí. Então é esse ambiente que vai nos dando esse auxílio, né? Pra gente poder ir resistindo, né? Renunciando essas propostas. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos nessa noite, Pai, pela Tua palavra renovada no nosso coração. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem ministrado profundamente e intimamente, Pai, nos nossos corações, Pai. Nós queremos aqui, Pai, reconhecer, Pai, a nossa limitação, Pai, de muitas vezes renunciar a prazeres do nosso coração, renunciar a essas propostas que vêm para nós, essas sugestões que estão ao redor de nós, Pai. Mas nós queremos aqui, Pai, quebrantar o nosso coração, Pai, diante de Ti, diante dos nossos irmãos, Pai, te clamar, Senhor, nos dá força, Pai, para nos posicionarmos conosco mesmo, Pai. Nos dá uma convicção de quem a gente é em Ti, Pai. Gera um temor profundo no nosso coração, Pai, para a gente poder avaliar todas as situações, Pai, todas as propostas que vêm para nós, Senhor. Nós queremos, Pai, ter uma condição, Pai, de onde a gente for, com quem a gente se encontrar, as conversas que a gente tiver, Pai, a gente poder ser ali, Pai, gente posicionada, uma igreja, Pai, cheia de palavra, Pai, que não se corrompe, Pai, com coisa alguma. É isso que a gente clama, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo és incomparável.
Coloca a mão no teu coração e vai orando, vai declarando isso. Samuel nos conduziu agora nesse momento. Vai dizendo: Senhor, Tu és o único fundamento, Pai, que me sustenta, Senhor. Tu és a única coisa, Senhor, que vai preenchendo, Pai, todas as lacunas do meu coração, Senhor. Vai declarando isso. Vai dizendo: abre os meus olhos, Senhor. Abre os olhos espirituais da Tua igreja, Senhor. Abre os olhos espirituais da Tua igreja, para que a Tua igreja se posicione, Senhor, quando tem que se posicionar. Para que a Tua igreja, ela recue, Senhor, quando tem que recuar. Ela avance quando tem que avançar. Senhor, nós queremos ouvir a Tua direção, Pai. Nós não queremos, Senhor, ser enganados pelos nossos próprios corações, Senhor. Queremos declarar aqui que nós vamos construir a nossa vida em Ti. Mesmo que para isso precisa entregar tudo de novo, precisa sentir dor, precisa a gente chorar, Senhor, declarar isso aos Teus pés. Mas nós queremos construir, Pai, uma vida em Ti, Senhor. Vai declarando isso, vai orando com o teu coração. Nos livra, Senhor, do nosso próprio engano. Nos livra, Senhor, dessa cegueira, Pai, que não vem de Ti. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Mais uma vez. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Despede de alguém com essa convicção. Dá um abraço bem forte. E amanhã nós nos encontramos nas reuniões da manhã às 9 da manhã, presencial e online também. E às 19 horas amanhã, culto de ceia. Amém? Confere. Culto de ceia. Amém. Prepara o teu pão, prepara o teu suco, tu que está em casa. Se tu não puder estar presencial, senão amanhã estaremos aqui juntos. Amém. Vale eu louvo nas montanhas. Se tenho certeza, mesmo duvidando, louvo se sou forte, mesmo se caído. Ei, pois nosso louvor derruba gigantes. E o quê? Vai! E enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu amor. Louvo ao Senhor, meu amor. Se eu louvo, e eu louvo na luz e na escuridão, pois sei que o controle está em Tuas mãos. Pois nosso louvor é mais do que um som. Foi Ele quem trouxe Jericó ao chão. Ei! E enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu amor. Louvo ao Senhor, meu amor. Não vou me calar, o Rei vivo está. A igreja em uma só voz cantará. Louva ao Senhor,
pois tu és Senhor que ressuscitou. Venceste a tumba vazia ficou, pois tu és fiel e verdade traz. Por isso louvamos o Rei vivo está, pois tu és Senhor que ressuscitou. Venceste a tumba vazia ficou, pois tu és fiel e verdade traz. Por isso louvamos o Rei vivo está. Louva o Senhor, meu amor. 1, 2, 3, louva o Senhor, meu clamor. Pois tu és Senhor que ressuscitou. Venceste a tumba vazia ficou, pois tu és fiel e verdade traz. Por isso louvamos o Rei vivo está, pois tu és Senhor que ressuscitou. Venceste a tumba vazia ficou, pois tu és fiel